Olá, graça e paz, seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu quero já declarar sobre a tua vida, que aonde essa programação chegar, aonde a minha voz chegar, também que chegue as bênçãos do Senhor, que chegue a palavra do Senhor sobre a tua vida. Nós estamos aqui nesta série de mensagens que nós vamos trazer para vocês a prática da palavra de Deus. Essa série de mensagens vai edificar você, vai fazer com que você vença todos os obstáculos da vida, tudo aquilo que Satanás, o nosso inimigo, ele joga para nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que você vai ser muito edificado, que a tua casa vai ser muito edificada, a tua família, e você vai vencer, em nome de Jesus. E eu trouxe para vocês hoje um título que é o seguinte: quando a fé vence o medo. Quando a fé vence o medo. Por quê, meus queridos? Porque o medo está trazendo muito transtorno para as pessoas nessa época que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse caos que nós estamos vivendo. Então a nossa fé tem que prevalecer. A nossa fé tem que ser bem maior do que o nosso medo. E nós vamos ver através do texto de Lucas 8, lá no versículo 49, diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo-lhe: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Meus irmãos e minhas irmãs que estão me ouvindo, quando vemos aqui esse texto, nós vamos falar de um homem chamado Jairo. Esse homem estava com um problema na casa dele. Ele estava com uma situação muito difícil na casa dele. E se você ver o texto, se você acompanhar, você vai ver que esse homem procura Jesus. Ele procurou Jesus. Mas a hora que ele estava ali procurando Jesus, ele recebe uma notícia má. E eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. O que fazer quando nós recebemos uma má notícia? O que fazer? Como se comportar? Como agir diante da má notícia? Jairo recebeu a má notícia. Olha aqui, fala o texto: tua filha está morta. Olha a situação deste homem, a notícia que ele recebeu. E quando nós recebemos essa notícia, imagina comigo, entra comigo nessa mensagem hoje. Imagine a mente desse homem. Imagina a mente desse homem, como ficou depois dessa notícia que ele recebeu. Os pensamentos desse homem depois desta notícia: tua filha está morta. Uma situação que ele tinha deixado na casa dele. Eu creio que a menina talvez estivesse passando mal, ainda não estava morta. E ele tinha a esperança de reverter aquele quadro. Mas aí ele recebe essa notícia: tua filha está morta. Imagina comigo a mente desse homem, os pensamentos desse homem. O que passou ali na mente daquele homem. E eu quero fazer 3 perguntas também agora para vocês que estão me ouvindo. O que fazer quando não há mais o que fazer? O que fazer quando tudo diz que não? Quando todas as evidências, tudo está dizendo que não? O que fazer quando o medo nos paralisa? O que nós vamos fazer quando o medo nos paralisa? E o que é medo, pastor? Medo é impotência humana diante de situações e ansiedades. Isso é o medo. É a impotência. E o medo nos paralisa. O medo traz consequências para nossas vidas, como uma doença. Que às vezes as pessoas pegam e ficam as consequências, as sequelas. E com o medo não é diferente. 2 coisas que o medo nos causa. 2 sequelas que o medo nos causa: nos torna pequenos. Lembram da história de Gideão? Quando Gideão estava malhando trigo, escondido ali para os inimigos não roubar. Ali o anjo do Senhor dá uma ordem para ele ir naquela força. Mas o que Gideão fala? Que ele era o menor da casa do pai dele, que ele não tinha condições. Então o medo estava tornando Gideão pequeno. Gideão estava se sentindo pequeno. E o medo também nos paralisa. Essa é uma das grandes sequelas do medo: paralisar as pessoas.
E tem paralisado, meus irmãos e minhas irmãs que estão me ouvindo, o medo está paralisando as pessoas. E nós não podemos deixar isso acontecer. A nossa fé tem que vencer o medo. O medo nos paralisa. Lembra da história de Golias? Quando um exército inteiro estava paralisado diante do medo, diante de um homem só. Imagina, meus queridos, um exército inteiro. Eu não estou falando de 2, 3 pessoas. Eu estou falando talvez de 10, 20, 30 mil homens parados, paralisados diante do medo. Então, o medo é uma consequência muito grave, causa muito transtornos para a nossa vida. E nós não podemos, em hipótese alguma, nos paralisar diante do medo. O medo não pode nos paralisar como paralisou aquele exército de Israel. Talvez a situação que nós estamos vivendo, esse caos que nós estamos vivendo, está trazendo para você que você é pequeno, está te paralisando, mas em nome de Jesus, isso vai ser mudado hoje sobre a tua vida. O medo não vai mais te paralisar. Eu declaro e eu profetizo sobre a tua vida. E talvez você deve estar pensando aí, mas o que eu vou fazer, pastor? Se eu tenho medo, o que eu vou fazer? Olha, eu vou ler o texto novamente para vocês, o que diz lá no versículo 50. Presta atenção nesse versículo. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Aqui Jesus está dizendo, nós temos que ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Aqui ele está dizendo para aquele homem: não temas, crê somente e ela será salva. E quando Jesus está dizendo isso, ele está falando para aquele homem, de certo modo: cadê a tua fé? Você tem que crer, você tem que acreditar. Não temas, crê somente e ela será salva. A voz de Jesus encorajou aquele homem. A voz de Jesus estava encorajando aquele homem a prosseguir. E aqui eu estou falando, direcionado por Deus para a tua vida. Ouça a voz de Deus, não temas, crê somente que Deus vai mudar a tua situação. Isso é fé, isso é vencer o medo, é você crer. A partir do momento que você crê, você está vencendo o medo, você está vencendo as situações que o diabo coloca, você está vencendo os problemas que Satanás coloca sobre a tua vida. Então vamos ouvir a voz de Deus, vamos acreditar que Deus tem a solução, Deus tem o escape. Deus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca perdeu uma luta, e não é a sua, não é a minha que Ele vai perder. Mas qual é o segredo? É acreditar, crer. Crer que Deus pode tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês, nem sempre os gigantes são reais, você sabia disso? Nem sempre os gigantes são reais, eles podem ser minúsculos, como grãos de areia. Nem sempre eles são reais, muitas vezes os gigantes cabem na palma da nossa mão, você pode colocar eles na palma da nossa mão, embaixo dos nossos pés. Nem sempre os gigantes são reais, e nós podemos fazer isso. Provérbios 23, versículo 7, fala assim, ó: assim como imagina a sua mente, assim te sucederá, assim será. Qual é o tamanho do gigante que está na sua mente? Qual é o tamanho do gigante que a sua mente está aí, ó? Não, os gigantes nem sempre são reais. Nós temos poder, nós temos autoridade para colocá-los debaixo da sola dos nossos pés. Mas para isso você tem que crer. Os nossos pensamentos são poderosos, que são capazes de transformar a nossa vida. O que você está pensando aí agora? Quais são os seus pensamentos? Esses pensamentos podem transformar a sua vida, tanto para vencedor como para perdedor, um derrotado. Os pensamentos vão direcionar a sua vida. Então a partir de hoje comece a pensar positivo. Comece a pensar que a vitória é sua. Comece a pensar que há um Deus que luta por você, um Deus que não vai deixar você perder essa batalha. Os seus pensamentos vão dirigir a sua vida. Aquele homem, Jairo,
Foi lá atrás de Jesus para receber uma bênção, para receber um milagre, porque ele sabia que o milagre estava ali. Mas a palavra diz também que ele recebeu a notícia ruim, que ele recebeu a má notícia. Olha a situação daquele homem. Eu quero fazer também uma pergunta: qual foi a má notícia que você recebeu? O que você recebeu hoje? Qual foi a má notícia que você recebeu hoje? Qual situação que chegou sobre a tua vida? Hoje, essa semana, esse mês, eu não sei. O que foi que se levantou? Qual foi o gigante que se levantou? É a sua mente que vai fazer o tamanho do seu gigante. É a sua mente. Jesus disse a Jairo, mais uma vez, não temas, crê somente. A palavra crer aparece 365 vezes na Bíblia. Não é à toa. É um crer para cada dia. A cada dia você tem que crer, você tem que crer. A cada semana, a cada mês, o ano inteiro você tem que crer. Por isso que aparece 365 vezes na Bíblia. E Jesus sempre confortou pessoas, dizendo para elas: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É só isso que Jesus falava. E crer é você acreditar. E agora eu estou dizendo para você hoje: creia somente, acredite. Não temas, porque Deus é contigo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Não se desespere diante da situação que se levantou sobre a tua vida. Não se desespere. Creia somente. Quem tem problemas aqui? Erga a tua mão. Quem tem problemas aqui? Todos nós temos problemas. E Jairo estava com um problema. Jairo estava numa situação difícil. Ele deveria estar apavorado. Ele deveria estar com medo. Mas a fé venceu o medo. A fé daquele homem venceu o medo. Olha o problema que esse homem deixou na casa dele. E sabe quais são as duas características do medo? As duas coisas que o medo traz para a nossa vida? Ou ele te paralisa, te deixa sem ação. Essa é a primeira característica do medo. Ou ele pode te impulsionar a buscar ajuda. Foi isso que Jairo fez. Jairo não ficou paralisado, diante do medo, como aquele exército de Israel que eu falei para vocês. Não. Jairo foi buscar ajuda. E aonde ele foi buscar ajuda? Ele foi buscar ajuda em Jesus. Ele foi buscar ajuda naquele que podia resolver o problema dele. E é isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer, buscar ajuda no Senhor, em Jesus Cristo. Ele tem a solução para os nossos problemas. Jairo havia chegado ao extremo, Jairo estava no seu limite, ele estava sem saída. Ele não procurou ajuda em ninguém, em nenhum vizinho, em nenhum amigo. E talvez você esteja assim hoje como Jairo, sem saída, num beco sem saída, numa rua sem saída. Então que você procure ajuda no Senhor. Coloca nas mãos do Senhor, procura ajuda. O Senhor vai ajudar você, Ele vai mostrar para você que Ele é Deus, que Ele tudo pode, independente da situação que você deixou na sua casa. Olha a notícia que chegou para Jairo. A tua filha está morta, não incomode mais o mestre, vamos embora, acabou, Jairo. Chega, Jairo. Mas Jairo não desistiu, porque Jairo ouviu do Senhor. Jairo tinha ouvido aquela frase que mudou a vida dele. Somente creia, somente acredita que ela será salva. Que palavra forte. Que palavra forte para a vida daquele homem. Que palavra forte para a tua vida hoje. Creia que Deus tem a solução. Jairo estava com uma situação difícil. Talvez como a tua situação. Uma situação difícil, delicada, onde você não vê mais saída. Jairo estava entre a fé e o medo. Ele estava com medo. Mas a fé superou o medo. A fé foi maior do que o medo. E Jairo fez a decisão certa. Ele procurou Jesus. Toma a decisão certa hoje. Faça a decisão certa hoje. Procura Jesus. Procura aquele que tem a solução para os seus problemas.
E Jairo fez isso, fez a coisa certa, ele procurou Jesus, aquele que podia ajudá-lo. Talvez ele tivesse procurado a ajuda de outras pessoas. Porque é assim, meus queridos, nós temos os coveiros espirituais, pessoas que não acreditam. E talvez se ele tivesse procurado a ajuda de alguém estranho, ele não tinha recebido essa palavra de fé. Ele não tinha recebido essa palavra. Somente crer. O que Jairo estava fazendo? Praticando a palavra de Deus. Ele estava pondo em prática a palavra de Deus. E que você coloque em prática também a palavra de Deus. Que essa palavra de hoje entra no seu coração, entra na sua mente, entra na sua vida. Para que você tenha mudança. Pratique a palavra de Deus. Acredita na palavra de Deus. Foi isso que aquele homem fez simplesmente. E Jairo chega até Jesus. Mas Jesus estava indo atender Jairo. Mas se você também ver o texto, você vai ver que Jesus foi interrompido. Porque uma mulher também estava precisando da ajuda de Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Você sabe dessa história, você conhece. E Jesus estava indo com Jairo, mas essa mulher interrompe ali o trajeto. Essa mulher para aquele movimento de Jesus, que estava indo até a casa de Jairo. Porque aquela mulher também estava necessitando de um milagre, aquela mulher também estava necessitando de uma bênção. E aquela mulher procurou a pessoa certa também. E ali Jesus interrompe aquela caminhada. Porque Jesus viu a fé daquela mulher. Jesus viu que aquele toque daquela mulher foi algo diferente. Então eu quero fazer uma conjuntura hoje, eu quero juntar essas duas mensagens para você. Mensagem de fé, mensagem poderosa para a tua vida. Toca na orla do Senhor hoje com fé. Acredita como essa mulher do fluxo de sangue. Acredita como Jairo. Jesus ali interrompeu o trajeto. Eu creio que ali houve um tempo que ele questionou com os discípulos dele, ele conversou, ele queria saber quem era aquela mulher. Mas ali Jairo poderia ter ido embora. Porque Jesus parou, então Jairo poderia ter ido embora, minha filha morreu, eu vou lá. Mas não, Jairo ficou esperando. Jairo esperou, imagina, meus queridos, aquele homem com aquela situação na casa dele, com um problema na casa dele. A sua filha já recebeu a notícia que ela tinha falecido, que ela tinha morrido. Aí Jesus para o seu trajeto para atender aquela mulher. Eu posso imaginar o desespero daquele pai. Eu posso imaginar o desespero daquele homem. Aí para ajustar a situação, chega também aquela notícia que a filha tinha morrido. Não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Mas Jairo não saiu desesperado correndo, não, porque ele não podia fazer mais nada. E tem coisas que nós não podemos fazer, que não está na força dos nossos braços. Não adiantava Jairo ter corrido até na casa dele e perdido a bênção. Ele estava crendo, ele estava praticando a palavra de Deus, quando Jesus disse para ele: crê somente, pratica a minha palavra, use a palavra que eu estou dando para você hoje, Jairo. Creia que ela será salva. Jairo estava nesta palavra. Ele estava convicto de que Deus, de que Jesus já tinha a solução para a vida dele. Então ele não estava nem se importando. Talvez aquela pessoa que trouxe a notícia estava falando para ele: Jairo, vamos embora. Vamos preparar ali o enterro da sua filha. Vamos preparar o corpo, vamos preparar. Vamos lá achar o lugar para sepultar ela, já acabou. Mas Jairo estava na palavra. Jairo estava praticando a palavra de Deus. De que Deus ia levar a filha dele, ia trazer de volta à vida. Não ia deixar com que ela fosse sepultada. E Jairo esperou, meus queridos. Mentaliza comigo, entra comigo agora nessa mensagem. Quais foram os pensamentos de Jairo na hora que Jesus parou? Quais foram os pensamentos de Jairo quando ele recebeu aquela notícia? Imagina a mente desse homem, desse pai. Vamos falar agora como pais.
pais físicos. Imagina a mente de um pai receber uma notícia dessa. Ou até uma mãe. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Era para aquele homem estar paralisado. Era para aquele homem estar pensando, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Eu já recebi a notícia. Imagina um turbilhão de pensamentos na mente daquele homem. Mas quem estava ali? Quem estava do lado dele? Jesus estava ouvindo tudo. Tudo aquilo que aquele povo estava falando. Que a menina tinha morrido, que não era para incomodar mais o mestre. E a resposta de Jesus foi o quê para Jairo? O que Jesus falou para Jairo? Não temas, crê somente. E essa palavra é para você hoje. Não temas, crê somente. Crê, não temas, coloca nas mãos do Senhor. Aquele homem poderia ter ido embora. Aquele homem poderia ter saído daquele lugar, mas ele confiou nas palavras de Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus. Não temas. E o que nós aprendemos aqui? Que Jesus não te esqueceu. Jesus não esquece de ninguém. Ele atendeu aquela mulher. Ele trouxe a cura para aquela mulher que estava com fluxo de sangue. Porque ele viu o tamanho da fé daquela mulher. A fé daquela mulher venceu o medo, porque aquela mulher também estava com medo de chegar até Jesus. Porque quem tinha esse tipo de enfermidade era rejeitado, não podia estar ali no meio da população. Então ela teve medo, sim, teve medo, claro. E nós temos medo, todos nós temos medo. Mas o que nós podemos fazer? Fazer com que a nossa fé vença o medo. Porque o medo não é coisa do inimigo. É ele que coloca o medo para nos paralisar, para nos bloquear, para fazer com que nós percamos a nossa bênção. É isso que ele faz. Ele sabe que a vitória é nossa, mas ele coloca o medo para nos paralisar. Você acha que aquela mulher não estava com medo? Você acha que Jairo não estava com medo? Claro que estava. Mas eles venceram. A fé que eles tinham era maior do que o medo. Então o que nós podemos aprender aqui com Jairo, com aquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus não esquece de ninguém. Não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Jamais ele vai fazer isso. Jamais. Coloca a tua situação, coloca o seu problema na mão do Senhor. O segundo tópico que nós aprendemos aqui com esta mensagem: por mais difícil que seja a situação, Jesus vai sempre preparar um escape. Vai sempre preparar uma saída, por mais difícil que seja a situação. Você pode estar diante do Mar Vermelho, que ele vai abrir o mar para você passar. Você pode estar numa cadeia, trancado, com cadeado, com corrente. Jesus vai abrir a porta dessas cadeias e vai fazer com que essas portas caiam por terra para você sair. Esse é o Deus, esse é o Jesus que eu venho trazer para você hoje, que eu venho falar dele para você hoje. Que se você crer, se você acreditar, as coisas vão acontecer sobre a tua vida, tudo vai dar certo. E esse gigante que a sua mente imagina, você vai ver que são gigantes pequenos, coisinhas pequenas que você pode, como eu falei para vocês, são grãos de areia, e você pode colocar na palma da sua mão. Você pode jogar no chão e pisar em cima deles, em nome de Jesus, mas é a sua mente que vai ditar a tua vitória hoje. É a sua mente que vai declarar a tua vitória hoje. Então imagina, força a tua mente, né, hoje, para que você veja esses gigantes já caindo por terra, que você veja eles como grãos de areia, que você pode pôr na palma das suas mãos. Jairo confiou nas palavras de Jesus. Então confia nesta palavra hoje. Confia, pratica a palavra de Deus. Começa a praticar a palavra de Deus. Se Deus falou que você é um vencedor, você vai vencer. Se Deus falou que você tudo pode, tudo você vai conseguir.
Isso é praticar, é a prática da palavra de Deus. É a mesma coisa quando uma pessoa vai tirar a carta. O que ela faz antes de tirar a carta? Habilitação. Ela pratica. Ela anda com o carro, ela vai ali praticando. Então você tem que praticar. Você tem que exercitar a palavra de Deus. E como você faz isso? Lendo a Bíblia, orando, acreditando. Isso é prática, praticar, treinar. Muda o teu conceito hoje. Muda a sua visão hoje. Muda os seus pensamentos hoje e coloca esse gigante no chão em nome de Jesus. Gigantes nem sempre são reais. Nem sempre são reais. Não deixe o medo te paralisar. Busque Jesus. Somente Ele. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que deposita no Senhor a sua confiança. Pronto. Deposita no Senhor a tua confiança. Coloca a tua confiança no Senhor. A fé tem que vencer o medo. A fé tem que estar sempre acima do medo. A fé tem que sair sobre a sua vida. Aonde você for, em qualquer situação, qualquer problema que chegar na sua vida, a fé tem que estar à frente. Eu sei que não é fácil receber uma má notícia. Não é fácil. Às vezes nós ficamos abalados quando recebemos a má notícia. O que nós temos que fazer? Parar, respirar e pensar. Então que hoje você aprenda a fazer isso. Busque ajuda, mas busque na pessoa certa. Busque em Jesus a tua ajuda. Onde está a vossa fé? Qual é o tamanho da sua fé? A Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, meus queridos, nós vamos fazer maravilhas. Nós vamos colocar gigantes por terra em nome de Jesus. Do tamanho de uma mostarda é o grão, é minúsculo. É do tamanho de uma cabecinha, de um alfinete, o grão de mostarda. E Jesus faz essa comparação com a nossa fé. Imagina, a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Quantas coisas nós íamos fazer. Quantos obstáculos nós íamos vencer. Mas para isso nós temos que praticar a palavra de Deus. Acreditar na palavra de Deus. Quem é Jesus para você? O que Jesus é para você? Eu nunca vi, meus queridos, eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Eu nunca vi uma pessoa que procurou Jesus com uma enfermidade que não foi curado. Eu nunca vi uma casa, que a Bíblia fala que Jesus visitou 12 casas. E eu nunca vi, não tem a Bíblia, essas casas que Jesus visitou, todas as pessoas receberam as bênçãos, receberam a vitória. E na minha casa e na sua não vai ser diferente, em nome de Jesus. Não vai ser diferente. A nossa fé, o nosso pensamento vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa situação. Eu vou voltar novamente a falar para vocês, meus queridos, como pode um homem parar 30 mil soldados, 10 mil, eu não sei a quantidade que era, mas era um exército inteiro com medo de um homem só. O medo ali tomou conta daquele exército, o medo paralisou aquele exército. Gideão tinha uma força sobrenatural, mas o medo fez com que ele pensasse que ele era pequeno. A mente estava trabalhando, mas a favor, não, contra Gideão, contra aqueles soldados, aquele exército inteiro. Por quê? Porque eles permitiram que o medo fosse maior do que a fé. E quando nós permitimos isso, o medo toma conta, ele apodera da mente, ele paralisa. Vamos colocar hoje a nossa fé acima do nosso medo. Situações vão chegar.
conflitos vão chegar, enfermidades vai chegar em nossas vidas. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar acuados? Vamos ficar paralisados? Não. Nós não fomos feitos para ficar dentro de uma caverna com medo. Nós fomos feitos para ser vencedores. E eu falo com vencedores hoje. Eu falo com pessoas vencedoras. Eu falo com pessoas que a partir de hoje vai ser mudado a situação em nome de Jesus. Por quê? Porque estão depositando a fé naquele que pode fazer tudo. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, 25, está na Bíblia, uma história de que os discípulos de Jesus estavam no barco, estava tudo calmo, tudo tranquilo, mas de repente veio uma tempestade. E é assim que acontece em nossas vidas. Às vezes está tudo tranquilo, acordamos bem, tudo tranquilo, e de repente chega a tempestade, de repente chega a má notícia. E para aqueles discípulos chegou o momento mau, chegou o dia mau, estava tudo bem, porque eles subiram naquele barco na praia, eles iam atravessar aquele mar, mas a palavra diz que no meio ali, daquela travessia, chegou a tempestade. E talvez você esteja no meio dessa tempestade hoje. Talvez chegou para a tua vida essa tempestade, de um momento para o outro, de um minuto para o outro, porque é assim que acontece, meus queridos. É por isso que nós temos que estar sempre em oração, sempre acreditando, porque a notícia má não tem hora para chegar, a luta não tem hora para chegar, a notícia má não tem hora, ela não vai avisar que vai chegar tal dia, não. Nós temos que estar preparados. Aqueles homens montaram no barco, embarcaram ali na praia, tudo tranquilo, estavam atravessando aquele mar, e de repente veio uma tempestade, vento forte, pancadas, ondas, relâmpagos. Imagina, no meio do mar, uma tempestade dessa. E de repente, e aqueles homens que está relatado em Lucas 8, 25, eles tinham experiência, eles eram pescadores. A vida deles era o mar, então eles estavam acostumados com aquilo. Mas aquele dia eu creio que chegou algo diferente, chegou algo mais forte do que aquilo que eles já viveram. E talvez chegue para a tua vida também algo mais forte do que aquilo que você já viveu. Chegue uma tempestade mais forte. Como chegou para a vida daqueles homens que estavam naquele barco. Chegou a tempestade. Talvez algo que eles nunca tinham presenciado, vivenciado. E talvez chegue para a tua vida. Algo que você nunca passou. Algo que você nunca presenciou. E o que fazer? Aqueles homens também do barco estavam apavorados. O medo tomou conta daquela tripulação, daqueles discípulos. E aí? Quando o medo toma conta, nós perdemos a noção, nós perdemos a direção, nós perdemos o nosso pensamento. Então não deixe o medo tomar conta da sua vida. Quando chegar a tempestade, quando chegar os momentos ruins, a má notícia, você tem que acreditar. Você tem que crer que Jesus pode mudar a tua história. E ali estavam aqueles homens naquele barco, com medo. A mesma história de Jairo, a mesma história da mulher do fluxo de sangue. Todos estavam envolvidos ali em situações difíceis. O medo prevalecendo. E aí, o que eles fazem? Eles chamam Jesus. Eles acordam o mestre. E Jesus ali também fica indignado com eles. Jesus levanta, somente dá uma ordem ali para aqueles homens. Perdão, para o mar e para a fúria da tempestade. Porque esses homens poderiam ter feito isso. Eles tinham autoridade. Porque foi dada autoridade para eles. Mas eles não usaram o medo.
às vezes faz com que nós esqueçamos que nós temos autoridade, que nós temos poder para repreender, para levantar nossas mãos e repreender toda ação do inimigo sobre nossas vidas. É o que eu falei para vocês, o medo nos paralisa. Paralisa tudo, paralisa a mente, os pensamentos. E às vezes nós esquecemos que nós temos autoridade de colocar o inimigo debaixo da planta dos nossos pés e pisar sobre a cabeça deles. Eu quero fazer um ato profético para você agora. Eu quero fazer um ato profético junto com você agora. Pega teus pensamentos. Coloca todo pensamento mal agora. Pega, né? Fecha seus olhos. Faz assim com a tua mão, ó, em forma de concha. Põe todo pensamento ruim na tua mão. Coloca agora. Pensamento de fraqueza ou medo. Pensamento de gigantes grandes. Como se você estivesse pegando grãos de areia agora. Todo pensamento ruim. Coloca na palma da sua mão. Isso é um ato profético. Eu quero que você agora joga no chão e pisa em cima em nome de Jesus. Com autoridade e poder. O que eu vou fazer aqui, eu quero que você faça. Todo pensamento de negatividade, de inferioridade, todo medo, tudo aquilo que está te paralisando, coloca nas tuas mãos assim, ó, como grãos de areia, porque a tua mente é que faz o gigante. Então nesse momento coloca, joga no chão e pisa em cima em nome de Jesus. Eu faço esse ato profético com você agora. Joga no chão e pisa em cima, ó, como eu estou pisando aqui, ó. Eu joguei no chão, estou pisando em cima desses pensamentos, em cima desses gigantes, como grãos de areia embaixo da sola do meu pé. Isso é crer, acreditar. E você vai ver que a partir de agora os seus pensamentos serão mudados. Aqueles homens do barco estavam com medo, porque a palavra diz, eles possuídos de temor, estavam possuídos de medo e ao mesmo tempo admiração. Diziam uns aos outros, quem é este? Que até aos ventos e às ondas dá ordem, e eles lhe obedecem. Olha, aqueles homens estavam apavorados, temor, estavam admirados também. E eles estavam ali perguntando entre eles, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Autoridade e poder. Quem é Jesus para você, meu querido? Quem é Jesus para você? É apenas um nome ou é aquele que tem autoridade e poder? Pensa nisso. Pensa nessa mensagem hoje. A fé que vence o medo. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida que você vai vencer em nome de Jesus. Independente da situação, independente daquilo que chegar para a tua vida, você vai vencer, porque sem fé nós não podemos fazer nada. Se nós não tivermos fé, nós não vamos poder fazer nada. Nem orar nós não vamos conseguir, se nós não tivermos fé. Nem orar nós não vamos conseguir. E que você vença o medo, que você ultrapasse esse medo, e que a tua vida realmente mude, que a tua situação realmente mude, como foi mudado ali a situação de Jairo. Como foi mudada a situação daquele homem. Tinha tudo para desistir. Tinha tudo para parar. Para ir embora. Para fazer os afazeres ali do velório da sua filha. Mas ele não fez isso. Ele decidiu. Ele tomou a decisão de acreditar naquilo que Jesus tinha falado para ele. Crê somente. E ela será salva. Pronto. Isso bastou para mudar a situação. Isso bastou para que Jairo recebesse a bênção dele. E a palavra diz, seguindo o texto de Jairo, que se cumpriu aquilo que Jesus falou. Jesus foi, ressuscitou a menina e terminou no final muito feliz a história de Jairo. Mas porque ele decidiu acreditar. Decida acreditar. Pratica a palavra de Deus. Acredita em tudo que é falado sobre a tua vida. Praticar é treinar. Treine, pratique. Todo dia. Todo dia leia a Bíblia. Todo dia ore. Todo dia busque a presença do Senhor Jesus.
aquele que pode mudar a tua história e a tua vida. Não temas, somente crê. Esta é a palavra que eu trago para você hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado, que a sua vida tenha sido mudada através desta palavra. Crê somente e ela será salva. Crê somente e Jesus muda a tua história e a tua vida. Eu louvo a Deus por você, eu oro a Deus pela tua vida e eu vou orar agora por você. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, onde estiver agora, Senhor Deus, uma pessoa ouvindo essa palavra, meu Deus, que ela tenha entrado na mente dessa pessoa, que ela tenha trazido, Senhor Deus, a mudança, e que se elas somente crerem, meu Deus, a vitória é certa, meu Deus, a vitória é certa sobre a vida delas. Senhor, eu repreendo todo medo, Senhor Deus, toda pessoa que estava paralisada, Senhor Deus, que a partir de hoje mude a situação, meu Pai, porque elas são vencedoras, elas podem, Senhor Deus, tudo, meu Pai, porque a tua palavra diz, meu Pai, que neste dia, Senhor Deus, elas possam, Pai, ter colocado o inimigo por terra, que elas possam ter pisado na cabeça do inimigo, como se pisa, Senhor Deus, em areia, meu Pai. É a minha palavra, Senhor Deus, para a vida dessas pessoas, que elas possam crer e praticar a tua palavra, e que você seja abençoado, que a tua casa seja abençoada, a sua família seja abençoada, a tua casa em geral, a tua vida seja abençoada. E não se preocupe, meus queridos, momentos maus vamos ter, notícias ruins vão chegar, mas nós temos que somente crer. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero falar para você também, aproveitando, sobre dízimos e ofertas. Vai estar aparecendo aí na sua tela o nosso Pix. Então, dízimo e oferta também é fé, é crer. Sabe que se você dizimar, se você ofertar, Deus vai entrar com a providência sobre a tua vida. Então, se você tem condições de dizimar, tem condições de ofertar, está aparecendo na sua tela o nosso Pix, está aparecendo aí. Ou você pode fazer pelo Pix, ou você pode trazer também aqui presencial. Fique a sua escolha, fique do seu agrado. Mas o dízimo e oferta também é fé. É colocar a fé acima do medo. Não tenha medo de dizimar, não tenha medo de ofertar. Deus é o Deus da providência. E se você exercitar a tua fé, na hora de dizimar, se você colocar a tua fé acima do seu medo, Deus entra com a providência. Porque ele disse, né, que ele repreenderia o devorador. E é isso que ele faz, ele repreende, ele fala mais. Fazei prova de mim. Então, não deixe, né, o medo superar a tua fé. O medo tem que estar sempre abaixo da nossa fé. A fé tem que estar acima da nossa vida. Eu quero passar também para vocês a nossa programação da igreja aqui na sede. Quarta-feira nós temos o culto da intimidade às 19h30. É um culto abençoado, você não pode perder. Na sexta-feira também nós temos o culto do sobrenatural, também às 19h30. Não perca esses cultos, sabe? Pratica a palavra de Deus. E no sábado nós temos o Awake, lá no Espaço Manancial, às 20 horas. Um culto direcionado para os jovens. Mas você pode ir também, se sentir no seu coração, de ir lá. É uma bênção aquele culto. Você pode ir participar também. Sábado, Awake, lá no Espaço Manancial, às 20 horas. E domingo nós temos 2 cultos de celebração ao Senhor. Às 9 horas da manhã e às 19 horas no domingo. Então você tem motivos de sobra para vir nesses cultos, para adorar, uma programação inteira. Fora as nossas lives, nós temos assim a semana inteira, meus queridos. Praticamente é o mês inteiro de programação, de lives, de estudos para você. Então pratique a palavra de Deus. Pratica, se empenha para ouvir, se empenha para praticar a palavra de Deus. E nós estaremos aqui em nome de Jesus, em breve com mais uma palavra. A prática da palavra de Deus.
Que você tenha sido abençoado e que o Senhor prospere a sua vida grandemente. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a todos.